depois de convertido, ali no Classroom, na barra atividades. Os slides utilizados durante a gravação, né, da aula 2 também vão estar ali, junto aos outros slides, né, os slides da aula 1. A gente viu na aula da manhã, né, a gente fez uma revisão ali, básica da matemática, regra de 3, porcentagem, né, as operações comerciais. Depois a gente entrou nos cálculos de juros simples e juro composto. A gente viu os conceitos, né, a respeito de juros simples e juro composto. A gente viu as fórmulas dos juros simples, com detalhes. A gente fez exercícios aplicando as fórmulas do juros simples, uma por uma, passo a passo, demonstrando como fazer o cálculo. Depois a gente viu as fórmulas dos juros compostos e vimos a aplicação das fórmulas de juro composto com exemplos durante a aula ao vivo. A gente precisa fazer o mesmo passo a passo que a gente aprendeu na aula para resolver os nossos exercícios. Depois, no finalzinho da aula da manhã, a gente já fez ali alguns exercícios, né, desse conteúdo. Agora, na aula da tarde, a gente vai ver aumentos e descontos sucessivos, igualmente, da mesma forma, né, a gente vai ver os conceitos, as fórmulas, exemplos de cálculo, o passo a passo de como fazer aumento sucessivo e desconto sucessivo. Depois a gente vai fazer os exercícios, e é claro, gente, nos exercícios não tem surpresa. Eu vou fazer os cálculos do mesmo jeito que foi ensinado, foi demonstrado na aula ao vivo. Exatamente do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo passo a passo, sem inventar coisa nova. Faz igualzinho conforme foi demonstrado, tá? E aí a gente tem boas chances de sucesso. Agora, se a gente quiser fazer de um jeito diferente, né, ou, né, fazer outra coisa que não era aquilo que foi demonstrado, né, a gente pode incorrer num erro aí, né, e ter problemas, tá? A não ser que a gente saiba, né, tá muito bem em matemática, sei fazer as simplificações todas, né, e aí vai, né, fazer de uma outra forma, vai achar o mesmo resultado. Mas aí para quem está bem na matemática, né, quem está relembrando, retomando a matemática, faz tempo que não vê esse conteúdo, faz exatamente o passo a passo que é demonstrado em aula para não ter problema aí nos seus cálculos, tá? E às vezes, mesmo assim, fazendo o passo a passo exatamente como foi ensinado em aula, às vezes a gente erra, né? Vai digitar um valor aí na calculadora, já erra a digitação e dá o valor errado, né? Então, mantenham a segurança de fazer aquilo que foi demonstrado, conforme foi ensinado em aula, tá? Então, não vai ter surpresa, né? O exercício não vai ser uma outra fórmula diferente do que foi demonstrado em aula. Tá? É aquela fórmula, aplicando a fórmula de aula, vocês vão chegar no resultado. Repito isso porque as nossas atividades avaliativas, que valem nota lá no Moodle, a prova, a substituição, e mesmo o trabalho disciplinar, né? Vocês vão aplicar as fórmulas de acordo com o que foi ensinado em aula e vão achar as respostas tranquilamente, né? Sem inventar coisa diferente, tá? Pessoal, aumenta os descontos excessivos, então, rapidamente, só relembrando, no início da aula da manhã, né, a gente fez primeiro o contrato pedagógico, e a gente falou do nosso calendário. Eu não vou repetir tudo de novo, né, agora na aula da tarde, só relembrando que esse calendário já está disponível para vocês ali no Classroom, e a gente detalhou tudo no contrato pedagógico, né, abriu o Moodle, mostrou onde as coisas estão lá, a guia do aluno, abrimos também o trabalho disciplinar no Classroom, mostramos o trabalho, como é que vocês vão fazer ele, a divisão das aulas, enfim, tudo foi tratado no contrato pedagógico. Se alguém teve perda de sinal, caiu a conexão durante o contrato pedagógico, o vídeo está gravado, está disponível ali no Classroom, recomendo assistir, né, o vídeo para pegar todos os detalhes do processo avaliativo e não perder nada, não perder nota, tá? Isso é um compromisso de cada um de vocês aí, como aluno da disciplina, tá? Então, nossa aula 2, aumentos e descontos sucessivos. Antes de falar do conteúdo da aula, eu vou relembrar para vocês que nós temos ali um canal, né, lá no YouTube, lá tem uma playlist da matemática financeira, então, até para quem está com mais dificuldade nos cálculos, né, pode rever aqueles vídeos lá. Postei também, durante o intervalo ali, 2 vídeos, né, específicos, um só de juro simples, outro só de juro composto, né, para darem uma olhada, reforçar também. Aí eu tenho aquele material complementar ali.
fiquem à vontade para rever, né? Material para estudar aí não vai faltar, né? Tá tudo aí no nosso Classroom, certo? Então, aula 2, aumento e desconto excessivo. Então, gente, para cálculo de situações em que nós tenhamos diferentes taxas, nós não conseguimos aplicar lá as fórmulas do juro composto, né? Porque a fórmula do juro composto a gente já viu. Eu consigo colocar uma taxa na fórmula, né? Então, a aplicação de um capital, né, durante 10 meses, a taxa de 2% ao mês. Bom, é só uma taxa, né? Ela vai se repetir todos os meses. A gente coloca na fórmula do juro composto, chega no resultado, né? Tranquilamente. Mas e quando a gente tem várias taxas? Quando no primeiro mês a gente tem, por exemplo, 1%, no segundo mês é 1,5%, no terceiro mês é 1,8%. Como é que a gente faz isso se a fórmula do juro composto tem uma taxa só para colocar? Aí então surge os aumentos sucessivos, tá? No juro composto, então, a taxa mensal é fixa, é uma taxa só, única, né? E aqui nos aumentos sucessivos, a gente tem taxas mensais variáveis. Algumas situações provocam a necessidade, né, da gente aplicar taxas variáveis, como, por exemplo, investimentos. Um exemplo aí é a poupança, né? Todos os meses a caderneta de poupança tem um rendimento variável. No mês a taxa de rendimento é 0,55, no outro mês é 0,7, no outro mês é 0,3, depende de cada mês. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Não posso usar a fórmula do juro composto, e nós vamos utilizar a fórmula dos aumentos sucessivos, tá? Então, para a gente calcular um montante acumulado de uma determinada aplicação, por exemplo, a gente vai usar essa fórmula, montante é o capital que foi investido mais os acumulados, né? Aquele bolo que acumulou ao final do investimento, montante igual ao capital que foi investido vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa do primeiro mês, vezes 1 mais a taxa do segundo mês, vezes 1 mais a taxa do terceiro mês, vezes 1 mais tantas taxas quantas forem. Por isso que tem aqui, né? Pontinho, 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 1 mais N taxas. Então, se tiver 10 taxas, vai ser 10 vezes aqui, ó. 1 mais a primeira, a segunda, a terceira, até a 10ª taxa. Se for 100 taxas, capital vezes 1 mais a primeira, a segunda, a terceira, até a 100ª taxa. Tá? Então, quantas vezes vai ter esse elemento aqui, 1 mais I? Depende do número de taxas. Se for 2 taxas, vai ter 2 vezes aqui, ó. 1 mais I a primeira taxa, 1 mais I a segunda taxa. Se for 10, vai ter 10 vezes aparecendo aqui 1 mais I, porque são 10 taxas. E todas elas são diferentes, né? Por isso a gente precisa inserir cada taxa diferente dentro da fórmula. Então essa fórmula aqui, ela vai depender do número de taxas que vão ter naquele investimento, tá? Segue aquilo que a gente aprendeu na primeira aula. Desde o início a gente falou, não podemos somar numeral com taxa. Desde o início, lá na primeira aula a gente já falou. Então aqui continua a mesma regra, não muda nada, a matemática é sempre a mesma, não tem surpresa. Então se eu não posso somar o numeral com taxa, para mim somar o número 1, o que eu faço com a taxa I? De percentual, eu tenho que transformar para numeral. Se for 1%, eu somo 1 mais 1%? Não. Já falamos disso, né? Isso é lá do ensino fundamental de vocês, né? A gente não pode fazer isso. Então tem que desdobrar, converter. 1% é 1 dividido por 100, né? 1 dividido por 100 é 0,01. Então vai ficar 1 mais 0,01. O resultado dessa soma, então, vai ficar 1,01. Certo? Não tem surpresa, continua a mesma regra, a matemática não mudou, é sempre assim, sempre foi assim e continuará sendo. Tá? Então não vamos inventar coisa nova. A gente já relembrou isso na primeira aula, aqui continua a mesma regra, não muda nada. Ah, aqui como é que eu faço agora? Não mudou, a mesma coisa. Igualzinho que a gente aprendeu lá na primeira aula, igualzinho vocês aprenderam lá no ensino fundamental, desde que a matemática é matemática. Então, não se soma numeral com percentual, tá? Converte sempre o percentual aqui da taxa para somar com o número 1, certo? E aí, vamos ter 1 mais I tantas quantas vezes forem as taxas, tá? Então, essa fórmula aqui não é só
esses 3, 1 mais I que aparece aqui, né? Pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 100, depende de quantas taxas terão no tipo de investimento que está sendo feito, tá? Vamos a um exemplo. Então, está aqui um exercício, e os dados do exercício estão dados aqui, né? Tem o valor investido, o período, tem as taxas que foram ocorridas nesse período de investimento, tá? Então, foi feito um depósito no valor de 10 mil, ou seja, foi feito um investimento na poupança, né? No dia 2 de janeiro de um determinado ano, e foi resgatado no dia 2 de julho desse mesmo ano. Ficou, então, 6 meses investido, tá? A questão é, qual é o montante se as correções foram as seguintes? Quais foram as correções? As seguintes, as que estão aqui embaixo. Então, ficou 6 meses investido, cada mês, cada um dos 6 meses tiveram uma taxa diferente, né? No primeiro mês, a poupança rendeu 0,61%, no segundo mês rendeu 0,58%, no terceiro mês rendeu 0,55%, assim por diante, né? Cada mês teve um rendimento, uma taxa percentual. E a gente já sabe de antemão que a gente não pode somar numeral com taxa. Então, já converto aqui, né? De percentual para numeral. 0,61% é dividido por 100, né? 0,61 por 100 dá 0,0061. 0,58%, 0,58 dividido por 100, 0,0058. Então, gente, não tem mágica, não tem, né, surpresa. Matemática, matemática, toda a vida, né? Que aprendeu assim no fundamental. A gente reviu isso na nossa revisão da matemática logo no início da aula, né? Antes de começar os juros ali simples e compostos, a gente já fez essa revisão, né, de porcentagem. Não mudou nada de lá para cá, continua assim. Então, agora como é que eu faço no aumento sucessivo? Não sei mais. Continua a mesma regra, não mudou, né? Então, converte todas as taxas dividindo elas por 100. E aí chegamos ao valor numeral das taxas, já com o número certinho para a gente somar com o número 1, né, dentro da fórmula. Então, vamos aplicar a fórmula, né? A fórmula do aumento sucessivo. É uma aplicação, são diferentes taxas. Então, quando tem diferentes taxas, a fórmula é essa, tá? Montante igual a capital, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa, que multiplica 1 mais quantas taxas forem. No nosso caso aqui são 6 taxas, então a gente vai ter 6 vezes aqui, né? 1 mais I, 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 6 vezes. Então, montante igual ao capital investido 10 mil, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa, que multiplica 1 mais a terceira taxa, que multiplica 1 mais até a sexta taxa. Só que, lembram, a taxa não pode ser somada com um número. Percentual não se soma com um numeral. Então, a gente fez todas aquelas conversões, né? Então, a primeira taxa, 0,61%, ficou 0,0061. Somado com 1, como é que ficou? Está aqui embaixo, ó. 10 mil multiplica o primeiro parênteses 1,0061, que multiplica o resultado do segundo parênteses. 1 mais taxa convertida 0,0058 ficou 1,0058. Faz isso em cada um dos casos e multiplico, então, todos os fatores no final para achar um montante total de 10.351,03. Certo? Então, investiu 10 mil, ficou 6 meses investido com essas diferentes taxas ao longo do tempo. No final dos 6 meses, ao fazer o resgate, vai ter 10.351,03. Tá? Karen, como a gente sabe a taxa de cada mês são sempre as mesmas taxas? Não, é o exercício, né? O exercício que dá a taxa. Né? Então, como é que tu vai saber a taxa? Lendo o enunciado. Aqui o exercício, né? Um depósito de 10 mil ficou nesse prazo durante 6 meses, e aqui a seguir estão as taxas. Aí está dadas as taxas, então sabe as taxas lendo o enunciado, tá? E são as taxas desse exercício. Então, as taxas vão depender sempre de cada exercício, né? Assim como a gente tinha taxas diferentes lá no
juros compostos, cada exercício tinha uma taxa, né? Os exercícios aqui dos aumentos sucessivos, a gente pode ter, a depender do exercício, taxas distintas, né? Depende de cada exercício. Certo? Tranquilo isso? Certo? Então, no exercício, a gente lê a informação, né? Que a gente precisa colocar na fórmula. Certo? Sem surpresas. Tá? Então, tem que ler com atenção, né? O enunciado do exercício para poder usar na fórmula. A fórmula pede capital e taxa. Então, o que tem que ter no exercício? Capital e taxa. E é isso que a gente tem no enunciado, né? Tem o capital e tem as taxas, para poder calcular o montante. Se não tiver capital ou se não tiver as taxas, não tem como fazer, né? Então, é no enunciado que vai ter as taxas. Isso nos nossos exercícios, né? Mas lá no banco, é o banco que calcula, né? As taxas, né? Os bancos fazem os cálculos dos tipos de investimentos, né? Correspondentes, poupança, RDB, CDB, né? Tesouro direto, né? A depender do tipo de investimento, cada um vai ter o seu percentual, e lá na vida prática, né? Esses percentuais são determinados, então, pelo mercado financeiro, né? Que no nosso exercício já está sendo dado as taxas, tá? Obrigado pela pergunta, Karen. Pessoal, os demais querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Participem, gente. Tudo certo. Legal, Renan. O Arthur colocou sem dúvidas. A Renata também colocou sem dúvidas, tranquilo. Esse eu também entendi agora. Eu não tinha entendido bem direito aquela outra de manhã, mas eu fui fazendo e agora eu peguei a manhã. Eu não estava mais acostumada a fazer contas de matemática, essas coisas, estava bem por fora. Sim. Às vezes a gente está. Né, às vezes a gente está algum tempo sem praticar, mas na prática a gente vai relembrando, né? Vai fazendo, errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. Daqui a pouco a gente só acerta, né? Porque a gente já pegou a mecânica. Mas tem que fazer por repetição mesmo. Legal, valeu. É isso aí. A Patrícia também colocou ok no chat. Legal, Patrícia. Caroline também. Tudo certo, legal, Caroline. Muito bem, então esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Vamos agora ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos um depósito de 25.500, tá? Também uma poupança, de 10 de março de 2018, ficou investido até 10 de 9 de 2018, né? Dia 10 de 9 de 2018 foi feito o resgate. Também ficou 6 meses, né? E nesse outro período, pede-se que calcule, né, um montante se as correções foram as seguintes. Então, está aqui no enunciado do exercício as taxas. Eu tenho o valor investido, eu tenho que ficou durante 6 meses e eu tenho as taxas para poder fazer o cálculo, né? Aplicar a fórmula do montante igual ao capital investido, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, né, de acordo com o número de taxas que houverem. Quantas taxas foram? 6, né? Foram 6 meses de investimento. 0,33% no primeiro mês, 0,49% no segundo mês, 0,55% no terceiro mês, 0,59% no quarto mês, 0,51% no quinto mês e 0,65% no sexto mês. Então, de tanto que a gente repetiu, vocês já sabem, né? Aquele velho mantra. Não dá para somar, não pode somar numeral com percentual. Temos que converter o percentual para numeral. Como é que converte? Dividindo por 100, né? 0,33% é 0,33 dividido por 100. Faz essa divisão, vai dar 0,0033. 0,49% é 0,49 divididos por 100, o que vai dar 0,0049. Faz isso com todas as taxas, e a gente vai ter, né, o valor numeral representativo da taxa, que aí sim a gente pode somar, né, com outro numeral, no caso, número 1 da fórmula, né, que dentro dos parênteses é 1 mais a taxa. Vamos ao cálculo. Tá aqui, gente. Montagem da fórmula, né? Montante igual ao capital. Capital está aqui no enunciado, 25.500. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa convertida.
Então, a gente não pode somar de novo numeral com taxa. Tem que converter aqueles valores. 0,33% é 0,0033. Então, vai ficar aqui 1,0033, né? Vai ter que fazer essa soma em cada um dos parênteses, né? 1 com o valor convertido de cada taxa. O resultado multiplica tudo, né? 25.500 vezes cada resultado de cada parênteses. Vocês vão chegar a um valor de 26.305,95. Então, a lógica é a mesma, não muda. Né? O passo a passo é sempre o mesmo. A gente não pode deixar de seguir esse passo a passo. Né? Leio o enunciado, substituo os valores na fórmula, fazendo a conversão das taxas sempre que necessário. Então, substitui os 25.500 na fórmula, depois a primeira parênteses, né, 1 mais a primeira taxa convertida, e assim por diante, né? Sem erro, né, sem inovação, sem fazer coisa diferente, sem tentar inventar nada. Exatamente o mesmo passo a passo sempre. Toda a vida, tá? Mais um exemplo para a gente fixar bem esse negócio. Né? Não esquecer disso. Agora, no terceiro exemplo, nós temos um depósito de 90 mil, também investido na poupança, né? Foi investido em 22/1 de 2018 e foi resgatado em 22/1 de 2019. Ou seja, ficou 12 meses. Tá? Vai ter 12 taxas, então, né? Vai aparecer quantas vezes lá? 1 mais I, 12 vezes, né? Porque vai ter 12 taxas. 1 mais a primeira, 1 mais a segunda, 1 mais a terceira, 12ª taxa. Qual o valor do resgate? Qual o montante? Se as correções foram as seguintes. Então, está aqui no enunciado do exercício, todas as correções, né? Uma de cada mês, tá? Então, cada uma das taxas convertida para numeral. Porque, repito, de novo, não esqueçam, não podemos nem somar numeral com taxa, nem subtrair, né, numeral com taxa. Tem sempre que converter. Vou somar 1 mais a taxa, então vou ter que ter convertido a taxa para numeral. Vou subtrair 1 menos a taxa, tem que converter a taxa. Sempre, sempre, toda a vida, não muda nunca. Tá? Então não tem uma situação que vocês vão somar o numeral com a taxa. Vamos adiante à solução desse exercício. Montante igual ao capital, 90 mil, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa, assim por diante. Vejam bem, todas as taxas estão convertidas de percentual para numeral. E o resultado da soma de cada um desses parênteses, a gente vai depois multiplicar, né? 90 mil vezes o resultado da primeira soma, vezes o resultado da segunda soma, e assim por diante até a 12ª. Então, os 90 mil vai resultar em um montante de R$ 95.482,92. Então, investiu 90, no final de um ano, tem 95.482,92, ou seja, rendeu em um ano 5.482,92. Certo? Pessoal, aumentos sucessivos. Ficou claro? Ficou entendido? Ficaram com alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Legal. Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Então, a gente já viu que desde lá dos juros, né? Juros simples, juro composto, agora aumento sucessivo, né? A gente tem que ter esse cuidadinho aí com a taxa, né? Quando for para somar a taxa, repito, quando for para somar a taxa, tem que converter, tá? Quando vai multiplicar, dividir, normal, tranquilo, né? Agora, quando for somar ou subtrair, tem que converter a taxa, tá? Muito bem. Priscila colocou tudo bem até aqui também. Legal. O Arthur colocou tranquilo no chat. Ana Paula colocou entendido. Amanda também colocou tranquilo. Muito bem, gente. Então, leitura sempre muito atenta ao enunciado do exercício. Monta a fórmula. Substitui os valores certinho, usando a fórmula. Não esquece de converter a taxa. Fazer a soma dos valores que estão dentro dos parênteses primeiro. E depois fazer as multiplicações
para chegar no resultado final. Esse é o passo a passo. De novo, sem inovação, sem criar coisa diferente, faz exatamente o mesmo passo a passo que a gente viu na aula, vai dar tudo certo, tá? Vamos aos descontos sucessivos, tá? Então, assim como tem aplicações e a gente tem diferentes taxas que podem acontecer ao longo do tempo, né, com aumentos sucessivos, eu tenho empréstimos, financiamentos que incidem taxas ao longo do tempo, né? Então, eu fiz um empréstimo, fiz uma compra parcelada em 10, 5, 15 vezes, né? E cada mês vai ter, a depender, né, da longevidade das parcelas, uma taxa diferente, né? Então, fiz uma compra, no primeiro mês incidiu 1%, no segundo mês vai incidir 1,5%, no outro mês vai incidir 1,2%, no outro mês vai incidir 1,3%. Depende, né, da instituição financeira ou do comércio que a gente está fazendo aquele parcelamento, né? Ele que vai determinar as taxas que vão ser aplicadas nesse tipo de financiamento, compra, empréstimo, enfim. Mas eu posso antecipar pagamentos, né? Fiz um empréstimo no banco, vou antecipar pagamentos, vou pagar 4 parcelas antecipadas. Então, essas 4 parcelas que eu pagaria com juros, como eu estou antecipando, não vai ter mais aqueles juros, né? Então, é concedido o desconto daqueles juros. Para isso serve, então, o nosso cálculo de descontos sucessivos. Ou seja, eu tenho diferentes taxas e vou descontar essas taxas porque eu estou antecipando pagamentos, tá? Então, eles são calculados sobre o saldo devedor do título, né? E aí configura-se a sucessão dos descontos. Então, eu tenho um valor que eu peguei. 5 mil reais, por exemplo, 10 mil reais, 20 mil reais. Peguei esse valor que eu peguei, é o saldo devedor. Peguei 20 mil emprestado, meu saldo devedor. Para pagar em 10 vezes, mas eu vou antecipar 3. Então, aqueles juros todo que eu pagaria, já não vou pagar mais, vou pagar um pouquinho menos. Tá? Então, vai diminuir um pouquinho essa dívida em relação ao que eu pagaria se pagasse todas as parcelas, né, lá ao longo do tempo. Tá? Então, os descontos sucessivos, tem um detalhe importante, é que agora, na fórmula, nós vamos ver a fórmula, mas eu quero relembrar isso para vocês, nós vamos também converter a taxa, mas a gente não pode, né, fazer aquela operação com a taxa em percentual. Tem que passar para centesimal, numeral. Só que agora é uma subtração, porque é um desconto sucessivo. Então, lá dentro dos parênteses vai ter 1 menos a taxa, porque a gente está descontando, né? Então, vou descontar a taxa, porque eu estou antecipando o pagamento, tendo um desconto ali. Tá? Então, vai ser 1 menos a taxa. E, de novo, subtração, não podemos fazer subtração do numeral com uma taxa percentual. Tem que converter a taxa percentual para numeral. Tá? Em soma e em subtração, a gente tem que converter o número percentual para poder fazer o cálculo. Tá? Então, está aqui a fórmula L igual a N, que multiplica 1 menos I, que multiplica 1 menos I, que multiplica 1 menos e N taxas, né? De acordo com o número de descontos que vão ser feitos frente a essa dívida, né, que foi tomada. Tá? O L é o valor líquido que vai ser pago, tá, depois dos descontos feitos. O N é o valor original, nominal. Tá? Então, eu peguei um valor, fiz um empréstimo, mas antecipei alguns pagamentos. Então, eu desconto, né, esses juros sobre esse valor e vai me sobrar um valor líquido que eu for pagar efetivamente, né? Então, o N é o valor que eu vou pagar após os descontos e o N é o valor que eu tinha de empréstimo, né, com juros. E aí, 1 menos I são os descontos de juros mês a mês. Quantas vezes vai aparecer 1 menos I? Depende do número de antecipações, né, de descontos que eu vou fazer. Eu estou antecipando 3, vai ter 3, 1 menos I. Se eu estou antecipando 10 pagamentos, vai aparecer 10 vezes aqui, né, 1 menos I, todas as taxas. Relembrando sempre, converte a taxa, não pode fazer numeral menos um número percentual, tem que converter esse número percentual para numeral, tá? Qualquer número percentual é ele mesmo dividido por 100, conforme a gente viu na nossa revisão de matemática básica
logo no início da aula da manhã, né? A gente fez ali revisão de porcentagem, tinha um exemplo ali 12%. 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100. 12 dividido por 100 dá 0,12, que é o valor numeral 0,12, é o numeral representativo dos 12%. Logo nos primeiros slides da manhã, a gente fez essa revisão de porcentagem. E depois, a gente foi para os outros cálculos, né, que aplicavam, então, essa situação aí de conversão da taxa para numeral, com juros simples e juros compostos. E aí a gente viu exemplos nos nossos cálculos, né, e aí vai ser assim para sempre, né, sempre que tiver um numeral mais uma taxa ou um numeral menos uma taxa, a gente tem que converter a taxa para numeral. Sempre, sempre. Não esqueçam disso. Uma boa parte dos erros dos cálculos, né, na nossa matemática financeira vem desse esquecimento aí, né? A gente esquece desses detalhes, essas regras aí da matemática, né? Porque às vezes faz bastante tempo, né, que a gente viu isso no fundamental e agora está relembrando, né? E nos primeiros cálculos a gente acaba esquecendo. Mas vamos lembrar, vamos exercitar bastante, né? Vamos refazer sempre todos os cálculos aí, depois de cada aula, para ter sucesso, né, nas nossas avaliativas, tá? Então aqui segue a regra, tá? Não mudou nada. Temos que converter a taxa para numeral, certo? Agora é descontos. Um outro detalhe importante entre as formas de aumentos sucessivos e descontos sucessivos, né? Não posso trocar uma informação pela outra. É lá no aumento sucessivo que é 1 mais a taxa. No desconto sucessivo é 1 menos a taxa. Muita atenção, repito de novo. É um outro erro muito, muito frequente, muito comum. O pessoal vai lá, vai fazer desconto excessivo e aqui na fórmula põe 1 mais a taxa. Não, não é, né? Desconto excessivo é 1 menos a taxa. Então, atenção a isso. Procurem anotar, né? Grifar, sublinhar aí nas anotações de vocês para não esquecer desse detalhe, tá? E tem muitos erros que acontecem em função, né, desse esquecimento, de que desconto é menos a taxa, tá? O aumento é mais a taxa. Não podemos confundir um com o outro, tá? Vamos a um primeiro exemplo, então, gente, de descontos sucessivos, tá? No nosso caso aqui, nós temos uma dívida no valor nominal de 5 mil. Ela foi paga 4 meses antes do vencimento, então a gente antecipou o pagamento, né? E aí teve desconto desses pagamentos antecipados. Qual era a taxa sobre esses 4 pagamentos que seriam feitos e que estão sendo antecipados? No primeiro mês era 1,5%, no segundo mês 1,8%, no terceiro mês 1,6% e no quarto mês 1,4%. Então essas eram as 4 taxas, né, que seriam pagas mês a mês. No entanto, estão sendo antecipadas. Então vai aparecer lá na nossa fórmula 1 menos cada uma dessas taxas, né? A pergunta é qual o valor líquido pago? O L, né? L igual ao valor nominal vezes 1 mais a primeira taxa, 1 menos a primeira, 1 mais a primeira. Pergunto. Como é que fica essa montagem? Vai ficar 1 mais 1,5, 1 mais 1,8, 1 mais 1,6 e 1 mais 1,4? É isso, gente? Tá certo? Não, tem que converter nessa. Converter? Aí converte ali o percentual, vai ficar 1 mais o percentual convertido? Sim, não é a taxa, tem que converter? Mas não é 1 mais, né? É 1 menos. Ah, sim, é menos, né? Ô, Eu tô fazendo umas professora, pegadinhas com uma vocês agora. curiosidade. Sim. A parte ali do, no caso, quantas casas a gente vai ter que usar depois da porcentagem? É porque nos cálculos que o senhor deu da aula de manhã, eu me perdi porque eu estava contando arredondados só as primeiras casas, e o resultado estava dando 4, 5 casas depois, né? Isso, tu vai usar sempre 4 ou 5 casos depois, tá? Usar 5 melhor, se tu usar 4 vai dar uma diferença de centavos, tá? Tá bom. Então, gente, fiz aí uma pegadinha com vocês, né? Como é que vai ficar 1 mais
1,5, 1 mais 1,8. Aí me disseram, não, tem que converter a taxa. Perfeito. Aí depois eu perguntei de novo, então vai ficar 1 mais a taxa convertida? Aí depois me disseram, não, é 1 menos. Perfeito, é isso aí. Foi 2 pegadinhas aí, porque a gente recém falou a respeito, né? Então, desconto sucessivo não é mais, né? E a taxa tem que converter. É isso aí mesmo, tá? Então, aqui a primeira taxa vai ficar 1,5%, 1,5 por 100, então 1,5 dividido por 100 vai ficar 0,015. 1,8%, 1,8 por 100 vai ficar 0,018. 1,6% vai ficar 0,016. 1,4% vai ficar 0,014, né? Certo? Muita atenção aí na conversão das taxas. E mais uma pergunta: qual é o valor do desconto? E aí a fórmula, né, do valor do desconto está aqui, né? É o valor que a gente tinha tomado lá de empréstimo, né, com juros, os 5 mil, menos o valor que a gente vai pagar de fato, depois de descontado, né? E aí o resultado vai ser o total do desconto de fato, certo? Então o valor que eu peguei, 5 mil, já com juros, né? E eu vou antecipar os pagamentos, vai me dar o valor líquido, então eu vou pagar um valor com desconto, né? Os dois, um menos o outro, vai dar o total do desconto em si. Então tem o segundo passo aí, que é a fórmula do desconto. Anotem aí para vocês no caderno, né? Ali junto com a fórmula do desconto sucessivo, né? Que é o L, tem também essa fórmula para achar o valor exato do desconto, tá? Para não esquecerem, né? É bem simples, mas, não vou anotar, é só isso. Mas aí depois a gente esquece, né? Então, desconto igual ao valor nominal, foi o valor emprestado, menos o valor líquido de fato pago, tá? Muita atenção. Então, vamos ao cálculo. Primeiro, o valor nominal, né? Então, 5 mil é o valor nominal. Coloquei na fórmula, né? 5 mil reais vezes, abre parênteses, 1 menos é desconto, né? É menos 1,5%. Mais 1,5% não posso subtrair, então tem que converter, né? 1,5% convertido é 0,15. Vezes 1 menos 1,8%. Bom, 1,8%, eu não posso subtrair do numeral, então tem que converter, ficou 0,018, 1 menos 0,018. Terceira taxa, 1,6%. Tem que converter 1,6, vai ficar 0,16, né? 0,016, 1 menos 0,016. Vezes 1 menos 0,014, eu converti 1,4 para numeral. Então tá tudo montadinho, bonitinho. 5 mil vezes 1 menos cada taxa convertida para valor numeral. Primeiro, é claro, a gente tem que resolver o que está dentro dos parênteses, né? Essa é uma regra da matemática. Então, 1 menos 0,015 dá 0,985, que multiplica o resultado do segundo parênteses. 1 menos 0,018 dá 0,982, que multiplica o resultado lá do terceiro parênteses, que é 1 menos 0,016 dá 0,984, que multiplica o resultado do quarto parênteses, 1 menos 0,014 dá 0,986. Então, multiplicamos, né, o valor nominal vezes cada um dos resultados dos parênteses. Multiplicou todos os fatores, o valor líquido efetivamente pago depois do desconto das 4 taxas dos pagamentos antecipados ficou em R$ 4.692,34. Esse é o valor líquido, né, que está sendo pago, então, frente a essas antecipações de pagamento. Certo? Então, era 5 mil, antecipei 4 pagamentos, estou pagando 4.692,34. De quanto foi o desconto, então? Aí vamos aplicar a fórmula do desconto. Desconto é o valor nominal, né, que era a dívida inicial, 5 mil, menos o valor que foi pago efetivamente, né, 4.692,34. Teve um desconto, então, de R$ 307,66 por ter feito essa antecipação de 4 pagamentos. Tá? Se a gente somar o valor líquido pago com o valor do desconto, vai dar os 5 mil, né? Então, eu sei aqui
que realmente, né, tive esse desconto, paguei menos, por antecipar essas taxas todas aí, esses 4 pagamentos, tá? A lógica, o raciocínio, né, o racional da solução do desconto sucessivo segue aquele mesmo passo a passo. Leitura atenta do enunciado, usar a fórmula correta, né, do desconto, substituir na fórmula os valores que são dados no enunciado, não esquecendo de converter as taxas para numeral, não esquecendo de resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, para depois multiplicar todos os fatores e achar o valor líquido de fato. Detalhe sempre, sempre, sempre importante, quando é desconto, é 1 menos a taxa, vai ser 1 mais a taxa só quando for aumento sucessivo. Quantas vezes vai aparecer o item 1 menos I? Depende do número de descontos que estão sendo feitos, número de taxas que vão ser descontadas. Poderia ser 2, né, 2 taxas, e aparecer 1 menos I 2 vezes. Poderia ser 6 taxas, né, porque a gente está antecipando, então ia aparecer 1 menos I 6 vezes aqui para o cálculo. Então depende sempre do número de antecipações, né, número de taxas que vão ser antecipadas, certo? Então, com esse primeiro exemplo aqui, gente, de desconto sucessivo, ficou tranquilo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum esclarecimento? Tranquilo. Legal. Para depois do almoço tá de boa, né? Tá tranquilo. Bem leve, nada pesado. A Amanda colocou de boa. Tudo certo. Legal, Renan. Ana Paula também colocou tudo certo. O Arthur também colocou tudo tranquilo. Muito bem. Relembrando, é claro, sempre, esses slides vão estar disponíveis para vocês depois ali no Classroom, na aba Atividades, junto aos slides já da aula da manhã. Então, esses exercícios de exemplo, né, que estão aqui nos slides da aula, recomendo estudarem refazendo esses exercícios, ou seja, pega o caderno, né, anota os enunciados dos exercícios de novo e refaz os cálculos do caderno. Aí depois abre o slide e compara as respostas, né? Ah, esse eu acertei, aquele eu errei. Ah, esse que eu errei, por que eu errei? Aí refaz, corrige ali. É uma forma de vocês estarem estudando, né? E fortalecendo, né, esse passo a passo dos cálculos. Repito, é muito importante, muito necessário que façam desse jeito. Porque depois, na hora de fazer o processo avaliativo, avaliativa 1 e 2, prova, substituição, trabalho, tem que saber fazer esse passo a passo, né? Então, vi a aula, tá bom, depois eu vejo. Não vai ver mais, né? Aí depois, na hora de fazer a avaliativa, como é que era mesmo? A gente não fez, não repetiu os exercícios, não estudou, não fixou, né? Vai ter mais dificuldade. Então, tem que refazer todos esses exercícios, tanto da aula da manhã quanto da aula da tarde. Abrir esses slides, aula 1, aula 2, anotar no caderno e refazer todos eles. Além, é claro, né, de fazer ou refazer os exercícios que a gente vai ter ali no Classroom, sempre que necessário, tá? Vai estar à disposição de vocês, os exercícios que vocês fazem em aula, fica ali, né, no Classroom, para as próximas semanas, para vocês refazerem a qualquer momento, tá? Vamos ao nosso segundo exemplo de desconto sucessivo. Agora, aqui nesse caso, nós temos uma operação comercial, né? Um varejo, uma compra em uma loja. E as lojas aplicam seus juros, né, sobre os valores que estão vendendo. Então, essa loja, no caso, está vendendo um aparelho que custa R$1.000, ela vai fazer uma promoção para quem pagar à vista, né? Vai dar um desconto de 20% para compra à vista. Tá? Então, na verdade, né, aquele preço que está dito que é à vista ali já está com juros dentro dele, né? Então, a gente, é R$1.000, mas aí tem os juros. E ele está dando, essa empresa, né, essa loja está dando um desconto de 20% sobre esse valor de R$1.000. Mas só que não é um único desconto, tem um desconto sucessivo. Então, o cliente, ao fazer essa compra, ele foi premiado,
né, foi contemplado com mais um desconto de 10%. Então foi lá na loja, vou comprar à vista 20%. E aí vai lá, né, e é sorteado com mais 10%. Tem uma rodinha lá, né, aquela rodinha que gira, né, para ganhar alguma coisa, ganhou mais 10% de desconto. Tem lojas que fazem isso às vezes, né. Aí então temos descontos sucessivos, um desconto de 20% e depois uma sucessão, mais um desconto de 10%. Então quantas taxas vão ter? 2. Quantas vezes vai aparecer ali 1 menos I? 2 vezes, né? Nesse caso são só 2 taxas, tá? Então temos no enunciado o N, que é o valor que está sendo tomado, né, na compra, e nós temos as 2 taxas para fazer o cálculo, 1 menos I, certo? Importantíssimo, as taxas. O que eu faço? Converto. 20% convertendo para numeral, como é que fica? 20 dividido por 100. 20% é 20 por 100, dá 0,20, 0,2. 10% é 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é 0,10, 0,1, né? Muito importante. Porque não podemos fazer a subtração do número 1 por uma taxa. Nós temos que fazer a subtração do número 1 por um numeral. Taxas precisam ser convertidas. Muito bem. Vamos à solução. Está aqui a fórmula do desconto sucessivo, né? L igual a N, que multiplica 1 menos a primeira taxa, que multiplica 1 menos a segunda taxa, e as sucessivas taxas se houverem. No nosso caso aqui é só 2 taxas, então vai aparecer só 2 vezes, né? 1 menos I, tá? Montando então o cálculo. L, o valor líquido que vai ser pago, igual R$1.000, que é o valor do produto, que multiplica 1 menos o primeiro desconto, né? De 20%, que é o desconto à vista. Fecha, multiplica por 1 menos 10%, que é o segundo desconto que ele foi contemplado, fecha parênteses. Aqui a taxa convertida, então, 20% ficou 0,20, dentro dos parênteses ficou 1 menos 0,20, que multiplica 1 menos a segunda taxa. Segunda taxa 10%, convertida ficou 0,10, então ficou 1 menos 0,10. Tá? Solução dos parênteses. 1 menos 0,20 fica 0,80, 0,8, né? Vezes 1 menos 0,10 fica 0,90, 0,9. Agora multiplico os 3 fatores. O valor do aparelho, 1.000, vezes 0,8, vezes 0,90. O valor líquido ficou 720, ou seja, após os descontos concedidos, o aparelho que custava 1.000 saiu por R$720. Qual foi o valor do desconto? Então, desconto, o valor nominal do aparelho, R$1.000, menos o valor pago, 720, teve um desconto, então, de R$280. É um bom desconto, né? R$280 de desconto. Tá? Claro que o desconto, né, somado com o valor realmente pago, dá os R$1.000, né? Uma prova dos 9 aí de que, né, o aparelho custava 1.000, a gente teve o desconto de 280 pagando 720. Tá? Tranquilo esse segundo exemplo? Sim. Bem. Tudo certo. Legal, Renan. A Amanda colocou sim no chat, a Patrícia também. O Arthur também colocou tranquilo. Então, nesses de aumentos e descontos sucessivos aí, eu quero 100% de acertos, hein? Tá todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo, né? Então, 100% de acertos nos exercícios depois, hein? Caroline também colocou tudo certo. Depois, na prática, né, gente, na hora de fazer os cálculos, a gente tem né, algumas dificuldades, às vezes, né? Digitar na calculadora, né? Achar a resposta certa aí, às vezes erra um sinal, erra a digitação de um número. Então, uma prática importante, tá? A gente nunca determina o resultado final tendo feito o cálculo uma vez só. Eu vou conferir o meu cálculo. Que eu tenho que ter a ciência, né, de que eu sou um ser humano e seres humanos cometem falhas, erros. Eu posso ter digitado um número errado.
Então eu vou lá, né? Fiz esse cálculo, achei 720. Mas será que é mesmo? Vou lá, vou fazer tudo de novo, né? Conferir meu cálculo. Tá, confirmou, deu 720 de novo. Ok, né? Então já temos um pouquinho mais de certeza. Porque pode ser que a gente, né, na hora de fazer o cálculo, usou um sinal trocado, né? Errou um número na digitação. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar de recomendação para vocês é revisem os cálculos, né? Fiz o cálculo da primeira vez, já vou lá, marco a alternativa e deu. Não, né? Refaz esse cálculo, principalmente quando for uma avaliativa, né? A gente confirma o nosso cálculo para ter mais certeza de que aquilo está ok, tá? Vamos ao nosso terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, temos aqui uma Smart TV, uma TV Smart, no valor de R$ 3.500. Depende muito da TV, né? Dependendo da polegada, pode ser mais cara, mais barata, mas aqui nem fala polegada. É um valor de R$ 3.500. E a gente foi na loja e recebeu um desconto. O vendedor ofereceu lá, ó, se tu comprasse TV aí à vista, eu te faço 15% de desconto. Na verdade, ele está só tirando os juros que já está dentro desse valor aí, né? Tem juros de 15% embutido nesse valor aí, tá? E aí ele está oferecendo esse desconto para pagar à vista. Só que essa loja é aquela mesma anterior, né? Tem a rodinha lá, né? O cliente gira e ganha um prêmio. E ele girou a rodinha lá e tirou um prêmio lá de mais um desconto de 5%. Então nós temos aqui descontos sucessivos, né? 15% por pagar à vista e mais 5% da premiação dele, tá? De novo, tá tudo no enunciado, né? Eu tenho o valor nominal, né, o valor do produto, 3.500. Eu tenho as taxas sucessivas, que eu vou fazer o desconto, né? E como é desconto, é 1 menos a taxa. Então vai ser 1 menos o valor numeral representativo dos 15% e vai ser vezes 1 menos o valor numeral representativo dos 5%. Tá? 15% é 15 por 100. 15 dividido por 100 é igual a 0,15, né? Muito bem, já tem a representação numeral do 15%. 5% é 5 por 100. 5 dividido por 100 é 0,05. Duas taxas convertidas para numeral para poder fazer aquele cálculo, né? Muito importante. Claro, né? Aqui, além de a gente achar o valor líquido, a gente pode achar também o valor do desconto, né? Então, depois de achar o L, a gente pode fazer o valor nominal, os 3.500, menos o valor líquido encontrado no cálculo do desconto sucessivo. Então, vamos lá. Montagem do cálculo. L, o valor líquido, aquele que eu vou pagar após os descontos, igual ao valor nominal do equipamento, né? Uma TV Smart, um custo de R$ 3.500, vezes 1 menos o primeiro desconto, né? Pagamento à vista, 15%, fecha parênteses, vezes 1 menos o segundo desconto, aquele prêmio que ele ganhou, né? Menos 5%, tá? Bom, sabemos que não podemos fazer numeral menos percentual. Então, a gente tem que converter. A gente já falou dessa conversão, né? 15% é 0,15, tá? Vezes 1 menos 5%, já falamos dessa conversão, né? É 0,05. Bom, aí ficou tranquilo, agora a gente precisa resolver o que está dentro dos parênteses, né? Então, 3.500 que multiplica 1 menos 0,15. 1 menos 0,15 vai dar 0,85, que multiplica 1 menos 0,05, que vai ser 0,95. Então, aqui é multiplicar os três fatores, né? 3.500 vezes 0,85 vezes 0,95. Dá um valor líquido pago, efetivo, né? De 2.826 com 25 centavos. Então, a TV custava 3.500. Depois dos dois descontos que foram concedidos, o comprador pagou, de fato, R$ 2.826,25, né? Teve aí um desconto considerável. De quanto foi esse desconto? Fórmula do desconto. O valor que custava o aparelho, né?
3.500, menos o valor efetivamente pago, né? 2.826,25. Teve um desconto de R$ 673,75. Foi um grande desconto, né? Considerável esse desconto. Então tinha bastante juros embutido aí nesse aparelho, né? Tá? R$ 673,75 de desconto. Então, gente, aumentos e descontos sucessivos. Tá? Coisas importantes. Quantas vezes no aumento sucessivo vai aparecer o elemento 1 mais i? Pergunto para vocês. Quando for aumento sucessivo, quantas vezes vai aparecer 1 mais i? Né, de 2 a mais descontos? Isso, depende do número de taxas. Tá? Então, se tiver 20 taxas, vai aparecer 20 vezes lá, né? 1 mais i para cada taxa. E desconto sucessivo, quantas vezes vai aparecer 1 menos i na fórmula? Mas não seria a mesma coisa também? Resposta exata, a mesma coisa. A regra é a mesma, não muda, é a mesma coisa, vai depender da taxa, né? 1 menos i, quantas vezes forem as taxas. Simples assim, né? Outra coisa importante, tanto em aumento sucessivo quanto em desconto sucessivo, nós temos que converter a taxa para numeral. Então, não posso somar o número 1 com uma taxa, tem que converter essa taxa antes. Não posso subtrair o número 1 de uma taxa no desconto sucessivo, tem que converter a taxa antes. A gente já revisou isso na aula da manhã, vimos os exercícios de juros de manhã, vimos agora nos exercícios de aumento e desconto sucessivo. Todas as vezes a gente converteu a taxa dividindo por 100, certo? Então, não vamos inovar nisso, é dessa forma que é para ser feito, tá? Logo no início da aula da tarde, a gente falou dos aumentos sucessivos, e os nossos exemplos que a gente deu ali foram exemplos da caderneta de poupança, né? Então, a poupança tem uma taxa de juros mensal, né, e a que vai determinar, então, qual vai ser o valor da taxa, vai ser o rendimento da poupança, lá da instituição financeira, né, que faz os seus cálculos. Então, reforço que as taxas são variáveis de acordo com a operação que está sendo feita. Então, bancos, financeiras, né, corretoras que tratam de investimentos vão ter lá as taxas correspondentes a todos aqueles investimentos que eles trabalham lá, né? Então, se a gente for entrar no site da Caixa Econômica Federal e pesquisar as taxas de poupança dos últimos, né, 12 meses, a gente vai ter acesso ali. Então, né, Tesouro Direto, quais são as taxas do Tesouro Direto? A gente procura, vai achar lá, né? Então, são as instituições financeiras e os tipos de investimento correspondentes que vão determinar essas taxas no mundo real, né, na economia real, tá? Nos nossos exercícios, a gente viu ali que as taxas são dadas nos aumentos sucessivos, né? Então, o exemplo foi de poupança, mas poderia ser de qualquer outro tipo de investimento. Nos descontos sucessivos, a gente viu, sobretudo, né, situação, por exemplo, de um empréstimo ou uma situação de uma compra, né, está sendo feita, e a gente tem desconto por ou antecipar pagamentos lá do empréstimo que foi feito, ou descontos por uma operação comercial. Estou comprando um produto, lá está embutido os juros, né, e eu recebi descontos desses valores. Quem é que determina esses valores no mundo real? No caso dos empréstimos, né, os bancos, por exemplo, eu tomei um empréstimo, o banco que vai determinar as taxas de juros, né, que vão incidir em cada parcela que eu estou fazendo os pagamentos daquele valor emprestado, tá? Aí depende de cada banco, do risco, né, que o banco toma lá para fazer os seus cálculos de juros, certo? Então, cada vez que a gente for no banco, né, pedir um empréstimo, eles vão nos dar uma determinada taxa lá. Essas taxas vão ser variáveis de acordo com a situação da economia daquele momento. No caso das lojas, né, vai comprar produto eletrônico em alguma loja, um telefone, uma TV, ou vou comprar algo de vestuário, algum produto de higiene, né, e vou parcelar isso, né? Eventualmente vai ter ali os juros relacionados àquela compra, né? E aí eu vou antecipar esse pagamento, né? Então eu posso
dependendo da relação comercial, se é possível fazer essa antecipação de pagamento, eu vou ter um desconto. Se não é possível, na maioria das vezes, quando a gente faz uma compra, né, em uma loja, elas não fazem isso, né, a gente comprou em 10 vezes, a gente vai pagar as 10 vezes, não tem ali a possibilidade de antecipação, né, algumas poucas a gente consegue fazer isso. Mas na maior parte das vezes, na compra das lojas, a gente consegue fazer esses descontos no momento da negociação da compra, tá? Então, eu vou comprar uma TV, uma geladeira, né, um micro-ondas, né, um celular. No momento da compra, a gente faz essa negociação, né, desses descontos de juros, e aí a gente incide, né, tantas quantas vezes forem ofertadas ali, né, esses descontos. Um desconto à vista, um desconto de alguma premiação, né. Se tu comprar mais um aparelho, tem mais tantos por cento de desconto, né. Às vezes acontece isso, né, uma compra casada, né, que a gente acaba fazendo na loja, na hora da oferta do vendedor ali, né, tu comprar o fogão e comprar um micro-ondas, né, à vista dão tantos por cento de desconto, mas tu comprar mais esse outro produto, tem mais 10% de desconto. Eu faço descontos sucessivos, no momento da compra, né, numa relação comercial, os descontos sucessivos são mais no momento da compra, e numa relação de empréstimo, né, numa relação bancária, aí sim a gente consegue, né, com antecipação de pagamentos, né, ter aquele número maior de taxas, tantas quantas forem, né, as antecipações que estão sendo feitas, tá? Mas os detalhes do cálculo são esses, né? Não esquecer de converter a taxa para numeral, não esquecer que quando é desconto sucessivo é 1 menos a taxa, quando for aumento sucessivo é 1 mais a taxa, e que o elemento 1 mais taxa no aumento sucessivo ou 1 menos taxa no desconto sucessivo vai aparecer na fórmula tantas vezes quantas forem os números de taxas que estão sendo trabalhadas naquela situação, tá? Esses são os elementos aí a gente anotar, relembrar, né? Não esquecer dos nossos cálculos, certo? Muita atenção também na hora de fazer o cálculo na prática, né? Na hora de digitar os valores na calculadora, tá? Ver realmente a correção dos números ali, se a gente não digitou nada errado. E claro, né? Fazer uma conferência, um segundo cálculo, principalmente quando for avaliativo, tá? E aqui nos exercícios, a gente errou, faz de novo, não vale nota, é exercício, a gente está exercitando, a gente está aprendendo, a gente está tirando dúvida, né? A gente está participando da aula. Mas no processo avaliativo, né, se eu enviar a resposta, já vai estar certo ou errado. Então, sempre confere, né, esse cálculo, tá? Pessoal, sobre aumento e desconto sucessivo, então, é esse o nosso conteúdo da tarde, tá? Tudo certo. Legal, Renan. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida ou pergunta para acrescentar de momento, a gente faz um intervalo de 15 minutos, na volta faz nossa chamada, depois exercícios ali no Classroom. Pode ser? Pode ser? Tá tudo tranquilo. Legal. Muito bem, mais 15 minutinhos aí. Agora para tomar um cafezinho, de preferência um café sem açúcar para tirar o sono do almoço, né? Todo mundo almoçou faz pouco, né? Porque depois a gente vai fazer os exercícios e não pode estar com sono, tá? Então, gente, no meu aqui são 14h15, 14h30, então. 14h30, a gente vai fazer o nosso retorno. De preferência, né? Não desconectem, porque na volta a gente já vai estar 14h30 abrindo a chamada e fazendo. Pode passar o nome de vocês, né? Aqueles que têm algum problema maior com relação à conexão, precisa poupar dados aí tranquilo, né? Mas, se possível, permaneçam na conexão sem sair no intervalo, tá? Até daqui a pouquinho, então, gente. Intervalinho aí para relaxar, tomar um café e já voltamos.